Alguns lugares não foram feitos para serem esquecidos. Eles carregam dor, sofrimento e algo que parece sobreviver à própria morte. Hoje você vai conhecer 15 lugares reais, onde coisas inexplicáveis continuam acontecendo, mesmo depois de décadas ou séculos. Relatos documentados, testemunhos assustadores e histórias que podem fazer você questionar o que realmente existe além da nossa realidade. Então já deixa o like, se inscreve e não assista isso sozinho, porque alguns desses lugares parecem observar quem ousa conhecê-los. Ilha de Hashima, Japão. Hashima, também conhecida como Ilha Encouraçada, parece um cenário congelado no tempo. Durante a Segunda Guerra Mundial, trabalhadores coreanos e chineses foram forçados a trabalhar ali em condições desumanas. Muitos morreram de fome, exaustão, ou simplesmente desapareceram dentro das minas. Hoje, os prédios estão abandonados, mas visitantes relatam algo estranho. Passos em corredores vazios, vozes sussurrando em japonês antigo e uma sensação constante de estar sendo observado. Alguns guias se recusam a entrar em certas áreas, dizendo que aquilo ainda está lá. Floresta Aokigahara, Japão. Aos pés do Monte Fuji, existe uma floresta onde o silêncio não é natural, é opressor. A floresta de Aokigahara é conhecida por um número assustador de suicídios ao longo dos anos. Mas o mais perturbador não são os números, são os relatos. Pessoas que entram ali dizem que o ambiente muda, como se a floresta fechasse ao redor delas. Bússolas param, celulares falham, e muitos relatam ouvir seus próprios nomes sendo chamados, mesmo estando completamente sozinhos. Alguns nunca voltam. Hotel Stanley, Estados Unidos. O Hotel Stanley ficou mundialmente famoso após inspirar Stephen King. Mas antes disso, já existiam relatos. Hóspedes afirmam ouvir festas acontecendo em salões vazios, música de piano tocando sozinha e crianças correndo pelos corredores durante a madrugada. O quarto 217 é o mais temido. Funcionários já se recusaram a limpar o local, depois de ver objetos se movendo sem explicação. Pripyat, Ucrânia. Após o desastre de Chernobyl, a cidade de Pripyat foi evacuada às pressas. Brinquedos ficaram para trás, mesas ainda estão postas, como se a vida tivesse sido interrompida em segundos. Mas exploradores relatam algo impossível. Sombras se movendo entre prédios, silhuetas nas janelas e até vozes captadas em gravações, onde não há ninguém. Alguns dizem que não são espíritos, mas algo moldado pela própria tragédia. Castelo de Edimburgo, Escócia. O Castelo de Edimburgo guarda séculos de tortura e morte. Prisioneiros eram deixados em masmorras escuras. Muitos enlouqueciam antes de morrer. Hoje, visitantes relatam toques invisíveis, mudanças bruscas de temperatura e figuras sem rosto caminhando pelos corredores. O caso mais famoso é o do tocador de gaita, enviado para explorar túneis subterrâneos e nunca mais visto. A única coisa que restou foi o som da gaita, ecoando no escuro. Ilha das Bonecas, México.
Na Ilha das Bonecas, milhares de bonecas pendem das árvores, muitas quebradas, sem olhos ou mutiladas. Um homem chamado Dom Julian começou a colocá-las após encontrar o corpo de uma menina afogada. Ele dizia que o espírito dela o perseguia. Com o tempo, as bonecas começaram a responder. Visitantes relatam olhos se movendo, cabeças girando e sussurros durante a noite. O próprio Dom Julian foi encontrado morto, exatamente no mesmo lugar onde a menina havia sido encontrada. Sanatório Waverly Hills, Estados Unidos. O Sanatório Waverly Hills foi palco de milhares de mortes por tuberculose. Corpos eram levados por um túnel secreto, conhecido como Corredor da Morte. Hoje, visitantes relatam ver figuras nas janelas, ouvir portas batendo e sentir mãos invisíveis tocando seus corpos. Há relatos de uma enfermeira que aparece pendurada, repetindo eternamente seu último momento. Gettysburg, Estados Unidos. Após a Batalha de Gettysburg, mais de 50.000 pessoas morreram. Hoje, o campo ainda parece ativo. Turistas relatam ouvir tiros, gritos e ver soldados marchando em formação, desaparecendo no ar. Fotografias mostram figuras que não estavam presentes no momento do clique. Belitz Heilstätten, Alemanha. O Hospital Belitz Heilstätten foi usado para tratar soldados feridos, mas também testemunhou sofrimento extremo. Exploradores urbanos relatam sombras correndo pelos corredores, portas se fechando e vozes ecoando em salas vazias. Mansão Winchester, Estados Unidos. A Winchester Mystery House é um verdadeiro labirinto. Construída por Sarah Winchester, que acreditava estar sendo perseguida pelos espíritos das vítimas das armas da família. A casa tem escadas que não levam a lugar nenhum, portas que se abrem para o vazio e quartos secretos. Ela acreditava que, se parasse de construir, morreria. E talvez ela estivesse certa. Hoia Bacio, Romênia. A floresta Hoia Bacio é considerada uma das mais assombradas do mundo. Pessoas relatam queimaduras na pele, falhas eletrônicas e lapsos de memória. Alguns dizem ter visto figuras altas, observando à distância. Eastern State, Estados Unidos. A Eastern State Penitentiary foi construída para isolar completamente os presos. O silêncio absoluto levava muitos à loucura. Hoje, visitantes relatam gritos, sombras e a sensação de estar sendo seguido, mesmo em grupo. Castelo de Bran, Romênia. O Castelo de Bran é ligado a Vlada, o Empalador. Conhecido por métodos brutais, suas histórias ainda ecoam. Visitantes relatam uma sensação intensa de medo, sem motivo aparente. Centralia, Estados Unidos. A cidade de Centralia foi consumida por um incêndio subterrâneo que queima até hoje. Fumaça sai do chão, estradas racham e o silêncio domina. Alguns dizem que à noite é possível ouvir sons vindos debaixo da terra. Auschwitz, Polônia. O campo de concentração de Auschwitz é um dos lugares mais pesados da história humana, marcado pelo Holocausto. Visitantes relatam choros, passos e uma sensação esmagadora de tristeza.
Funcionários evitam certas áreas, especialmente à noite, como se algo ainda permanecesse ali. Esses lugares existem. E as histórias também. O mais assustador não é o passado. É o fato de que, talvez, ele nunca tenha ido embora. Comenta aqui qual desses lugares você teria coragem de visitar. E se quiser a parte 2, deixa o like e se inscreve. Porque existem lugares ainda piores que quase ninguém conhece. Boa sorte, você vai precisar.